Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou, Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema muito legal. Universo, espelho da alma humana. Universo, espelho da alma humana. Como que o universo pode ser espelho da alma humana? É isso que nós vamos ver. E hoje nós não vamos cobrar nada aqui, porque eu trago um cientista. Trago um cientista que já esteve conosco outras vezes, e hoje está aqui convidado mais uma vez, porque o conhecimento dele é que nem o universo, não tem fim, né? Então eu tenho que aproveitar, né? Então está aí o professor Paulo Araújo Duarte, meu querido amigo e irmão de mais de 3 décadas. Como é que você está, Paulo? Tudo bem? Tudo bem, Grego? Salve, salve! Mais uma vez aqui no seu programa, agradeço muito. E um tema, não é? Um tema muito interessante aí, que vai dar um bocado de conversa, né? É verdade. Nós podemos até esclarecer para todo o pessoal qual é o objetivo deste tema, né? Quer dizer, o universo como um espelho da alma Exatamente. humana. O que é isso? Qual é o objetivo nosso? O principal objetivo é pegarmos os mistérios lá do céu, lá do universo macro, né? O universo lá de cima, e fazer um paralelo com o universo aqui de baixo, esse aqui, ó, o universo da nossa mente. Entende? Esse é o objetivo. E conforme a conversa for se desenvolvendo, o pessoal vai entender isso aí. Isso eu quero Vamos. entender. Você acabou de dizer, é que nem aquela, eu acho que é a segunda lei, né, que é o que está em cima é a mesma coisa do que está embaixo, né? Você falou do universo, nós somos parte do universo, então praticamente somos a mesma coisa, né? Vamos dizer assim. Isso aí a gente vai. Isso. Escute, eu quero relembrar que quando nós agora, julho próximo passado, o Vida Inteligente completou 20 anos. Você foi o convidado por ter sido o nosso primeiro entrevistado 20 anos atrás. Então, foi uma tremenda alegria, né? Você É, tá aqui, pô, muito, muito legal. A gente tem uma relação muito boa com desde o tempo muito orgulho, é muito legal. o Planetário, um grupo muito bacana. Então tá aí. O que é bom dura. O que é bom dura, né? É, Peraí, vamos tocar. Paulo, deixa eu entrar no assunto. Deixa eu entrar no assunto. Eu até fiz uma. Enquanto eu estava passando aqui, chegando a ansiedade para o programa, eu tive que fazer uma relação de coisas para te perguntar, para não me esquecer. Eu acho que é muito importante, principalmente para a minha curiosidade, né? Ah, o que é essa história? Eu li aí em algum trecho aí. O Céu foi o primeiro livro que aprendemos a ler. Como é que é isso? O que quer dizer isso aí? Aquela visão dos antigos que eles olhavam no espelho, na água, aquela curiosidade, é a isso que se refere essa frase ou não? não, não necessariamente. É que o céu, imagine você, o homem mais primitivo, sem essas luzes da cidade, né? Sim. Ele via o céu com muita facilidade. O céu chamava a atenção. Você já deve ter estado em algum lugar assim bem escuro. Alto Eu, Paraíso. pois é. Aí parece que o céu está ali, que você pode tocar com o dedo, não É é? verdade. Então, o céu sempre chamou muito a atenção. Agora, o ser humano mais primitivo, mesmo assim, pôde perceber que há um ciclo no céu. Em determinadas épocas do frio, por exemplo, do inverno, o céu é um. No verão, na época quente, o céu é outro. E ele começou a fazer uma relação entre as coisas lá do céu e os acontecimentos aqui. Época de plantar, época de colher, as estações do ano, não é? O frio, o calor, primavera, outono, época de caçar, época da pesca, época que o rio ia encher, por exemplo, entende? Então, tudo isso, o céu passou a ser um verdadeiro livro, Olha, é verdade. indicando uma relação entre, e aí é que está
né, o cerne da nossa conversa, né? Essa relação entre as coisas lá do universo e as coisas aqui de baixo, né? Então, o ser humano aprendeu a ler o céu. E temos até hoje, por exemplo, o nosso calendário que nós usamos é relacionado com a astronomia, porque o dia é relacionado com a rotação do nosso planeta, Isso. não é? As semanas, as fases da Lua, o ano, a Terra girando em volta do Sol, 365 dias. Então, nós vivemos realmente dentro de um mundo de astronomia, mesmo que não se perceba muito hoje em dia, porque o céu já está meio ofuscado, né, pela poluição, pela a luminosidade, não é, das cidades e tal. Então, tudo isso atrapalha olhar o céu. Mas nós vivemos dependentes do céu, sim. E ainda mais hoje, né? GPS, por exemplo, os satélites que estão lá a 20 mil, 30 mil de altura em volta do nosso planeta, girando junto com o nosso planeta, nos ajudando aqui nessas informações, entende? Então, nós somos muito dependentes, sempre fomos muito dependentes do céu, aprendemos a ler o céu e até hoje, aí, cada vez mais dependentes do céu. Você falou uma coisa que é interessante, eu não posso deixar de perguntar, nessa que você falou lá de cima, que o céu, vamos dizer, o universo, ele rege muitas coisas aqui na Terra e em outros lugares também, provavelmente. Nós estamos falando na Terra que a gente mora aqui. Então, você falou de clima, de agricultura, de uma série de coisas. Eu tenho uma resistência, não é que a resistência, eu ainda não estou satisfeito. Essa questão que eu ouvi dizer, e é uma realidade realmente, considerando velocidade da luz, essas coisas todas, de que a gente olha para o céu, como você falou, a gente dá vontade de tocar, mas aquilo que a gente quer tocar já não existe mais. Que história é essa, caramba? Como é que se pode mensurar uma coisa dessa? Como é que eu posso estar olhando uma coisa lá em cima e saber que ela não é de hoje, né? E Uhum. como é que eu posso diferenciar o que é de hoje e o que não é? Sabe, é meio estranho para mim ainda, Paulo. E você que para muita gente deve ser. Isso aí é uma conversa muito interessante, ô Grego. E foi, inclusive, essa sua indagação que gerou esse nosso assunto. E Foi. você me pediu, olha, pense aí em alguma coisa. E eu fui pensando e, de repente, surgiu essa ideia, né, de um universo como espelho da alma humana. Né? Mas, pois bem, a primeira coisa que nós temos que entender é a velocidade da luz. Ok. A velocidade da luz é de 300 mil quilômetros em 1 segundo. Tá? Então, veja, eu vou bater aqui. Ó. Deu 1 segundo. A luz já teria dado 8 voltas em torno do nosso planeta. Caramba. Em 1 segundo. Certo? Então, veja o seguinte: vamos começar pelo astro que está mais perto de nós, que é a Lua. A Lua reflete a luz do Sol, a gente sabe disso, né? Agora, a Lua está a 384 mil quilômetros de nós, uma média, né? Então, quando nós olhamos a Lua, nós estamos vendo a Lua com atraso, 1,5 segundos. Opa! Não fazia a menor ideia disso. A luz da Lua, para nos chegar aqui, leva 1,5 segundos. A luz do Sol leva 8 minutos. Então, se alguém fosse lá e desligasse a pilha do Sol, a gente ainda veria o Sol por 8 minutos. Agora, imagine você, estrelas que estão aí pelo espaço, a 100 anos-luz, isso chama-se ano-luz, não é? Ano-luz. Então, uma estrela que esteja a 300 mil quilômetros de nós, a 100 mil quilômetros, 1 milhão
não é? 1 milhão de anos-luz. Tudo isso faz com que essa luz nos chegue sempre com atraso. A estrela mais perto de nós, depois do Sol, sempre lembrando, né, que o Sol é estrela. Sim. Depois do Sol, a estrela mais perto de nós é a Alfa do Centauro, que é uma estrela perto do Cruzeiro do Sul, uma estrela bem forte, fácil de se ver aí à noite. Então, ela está a 4,5 anos-luz de nós. Isso quer dizer que nós, à noite, olhamos a Alfa do Centauro e estamos vendo o que ela era há 4 anos e meio. Caramba! Estamos vendo com atraso. Então, o céu é um. Eu costumo dizer que o céu é um museu arqueológico, é um museu de fósseis, é um museu do tempo, porque tudo que nós vemos no céu, a partir da Lua, tudo está no passado. O céu é um retrato do passado. Agora, imagine você o seguinte: por esses tempos, o telescópio Hubble não, o James West, identificou uma estrela que está a 12 bilhões de anos de nós. Veja, o Big Bang, que teria sido o começo de tudo, enfim, é 14 bilhões de anos. Então, veja, essa estrela está quase lá no começo de tudo. 12 bilhões de anos significa que o Sol não existia, a Terra não existia, a vida, nada, nada. Sistema planetário não havia. Tudo estava ainda muito no começo. E nós estamos enxergando uma estrela de quando nós ainda não existíamos. Olha só. Isso é louco, não é isso? Não é? É. Então, a partir da Lua, não é? Considerando que a Lua nós vemos com atraso de 1,5 segundo, o Sol, 8 minutos de atraso, e a partir daí tudo está no atraso, no passado, o céu é um retrato do passado. E uma coisinha só, quer ver só? Nessa história do tempo, presente, passado, futuro e tal, eu brincava com os meus alunos fazendo um raciocínio assim. Vamos supor que na Alfa do Centauro tenha lá um planeta, como, aliás, andava descobrindo um planeta por lá, talvez com possibilidades de vida e tal. Vamos supor que nesse planeta tenha vida como a nossa, tá? E eles estão nos olhando de lá. Então, quando nós olhamos eles daqui, nós estamos vendo eles com atraso de 4 anos e meio. Então, nós estamos no presente e eles no passado. Agora, eles nos olhando de lá, eles estão no presente e nós é que estamos no passado para eles. Tudo depende do ponto de vista. E aí, inclusive, fica um raciocínio, né? Uma indagação filosófica aí. Quem sabe nós somos o presente e o passado ao mesmo tempo. Seria mais ou menos lógico, né? Mas, Paulo, considerando isso aqui, você falou do telescópio, eu ia fazer exatamente esse à parte, mas você foi feliz em falar antes sobre isso. Quando o telescópio ele olha esse mais moderno, como é que é o nome dele? O W? Como é que é? O James Webb. James Webb. Quando ele vê essas notícias para a Terra, através dos sites de astronomia, de astrociências, tudo diz, olha, houve uma grande explosão de um universo ou de uma galáxia e tudo isso aqui. Isso aí eles passam para a gente, pelo menos na minha ignorância, né? Eles passam para a gente como se fosse uma coisa que o telescópio lá presenciou. E por isso que você acabou de dizer, esse acontecimento aconteceu há N tempo atrás. Então, que informação, qual é a importância dessa informação para a nossa ciência? Pois é, aí é que
aqui está, é uma curiosidade, né, que o ser humano sempre teve, de saber os mistérios lá do alto e identificar esses mistérios, saber como essa química e essa física, não é, que tudo funciona, inclusive aqui para nós também entender melhor como o sistema planetário nosso se formou, etc, etc, entende? Então, é digamos assim, satisfazer a nossa curiosidade, entendeu? Sim. Agora, precisamos pensar a respeito disso, porque os investimentos têm sido muito grandes, né, nessa corrida espacial, nessa curiosidade e tudo mais. E, às vezes, eu fico me perguntando sobre a validade de tudo isso, né? Pois é. Porque, veja, nós, seres humanos, nós fomos feitos para viver aqui nesse planeta, nessas condições de atmosfera, nessas condições de pressão do ar, não é? Vivemos aqui no nosso planeta, precisamos da água, precisamos dessa atmosfera. Agora, estamos pensando em habitar Marte, Lua e tudo mais, mas como vai ser isso? Os investimentos são muito grandes nessa corrida espacial e eu fico meio pensativo com relação a isso, viu, Grego? Eu já fui mais entusiasta com Claro. essa questão da corrida espacial, mas hoje eu fico pensando se esse horizonte não seria melhor nós pensarmos um pouquinho mais neste horizonte que está aqui, não é? A nossa mente, os nossos relacionamentos, os nossos investimentos aqui primeiro, ao invés de toda essa curiosidade lá com relação ao espaço, que a gente não sabe para onde isso vai caminhar, não é? Então, eu não vejo hoje em dia com bons olhos essa corrida espacial, inclusive até porque nós já estamos utilizando. O ser humano é um ser bélico, né? Eu entendo que é a pior espécie animal existente na face do planeta, é o ser humano. E eu acho que você está sem som, Grego. Eu coloquei aqui agora, tinha apertado. Uhum. E então, eu dizia, né, que nós temos esse ímpeto de guerra, de conflito, de territorialidade, de divisões, de classificação disso, daquilo e tal. E eu fico meio pensativo se não seria interessante todos esses investimentos serem feitos primeiro aqui, até porque nós estamos utilizando agora o espaço cósmico, os satélites, por exemplo, como satélites espiões. Quer dizer, a guerra já está indo lá para o espaço. Verdade. O espaço já está se transformando num ambiente bélico. Não é? Então, precisamos rever isso aí, entende? Esses investimentos e o que, afinal de contas, nós, como humanidade, queremos. É difícil, porque o que nós estamos conversando aqui, com uma mente. Você é um cientista, claro, você é um astrônomo, você é professor de geociências, então você tem embasamento científico. Mas você se permite de espantar a viseira para o lado assim e ter uma mente mais holística. Então, esse tipo de abordagem, ô Paulo, é que falta, e você não precisa deixar de ser científico. Você só deve se permitir, como nós estamos fazendo aqui há anos, se permitir ter uma visão mais ampla para poder entender o fenômeno. Tudo está aí para nos ajudar, né? Às vezes até facilita, né? Sim, exato. E a proposta dessa nossa conversa aí com o universo como um espelho da alma humana, não é? É uma proposta até de a gente pensar um pouco nessa união da ciência, da filosofia, da poesia. Por que não? Não é? Poesia no sentido das emoções, da sensibilidade, não é?
Então, daí nós olharmos para o céu, para o universo, para os acontecimentos de lá, mas fazermos uma ponte com os acontecimentos daqui, né? Da nossa mente, entende? Então, fazer uma união, ao invés de separar ciência para lá, filosofia para cá, poesia para lá, juntar, entende? Juntar essas coisas para nós termos uma visão mais holística de mundo, de consciência, de vida, de união, de paz e etc, etc. Foi o que nós falamos, foi uma parte da nossa conversa, se foi um tema, um assunto da nossa conversa sobre o caos. Lembra que nós fizemos há um tempo Sim, atrás? Exatamente, que o caos e a ordem no céu, que eu também falava, como é, eu disse para você que era tudo perfeito e você acabou com, acabou com a minha ilusão. Não, é tudo um caos e tudo. Você acabou de explicar exatamente isso, a partir do momento que você começa a entender, né? Quando você se permite isso, você começa a entender. Aproveitando o que você está falando, ah, as supernovas, me veio à mente agora, supernovas, eu li que elas são o começo da vida. Quando uma supernova, a supernova nasce ou a supernova é fruto de uma explosão? Como é que é isso? Como é que pode dar origem a uma vida à supernova? Como é que o universo nasce, morre e vive, assim, vamos dizer, nessas questões astronômicas, que eu não entendo absolutamente nada. Eu tento ali, mas eu não tenho embasamento nenhum para poder entender esse tipo de fenômeno. Então, me dá uma luz nessa questão de gerar vida ou não, a supernova. O que é uma supernova nascendo e o que ela tem que ver com vida no universo, morte? uhum. O supernova é uma expressão, na verdade, é uma expressão para uma estrela que está no fim, que não é No... nada de nova. Ela é chamada de supernova por causa da luz intensa que ela causa no momento que ela está explodindo. E aí as pessoas pensam que era uma nova, que era uma estrela nova. Não, mas ela era chegando ao fim, estava morrendo, explodiu. Mas eu vou explicar. Uma estrela, normalmente a estrela é o seguinte: você tem uma massa de nuvens, né, uma nebulosa. Essa nebulosa, por efeito da gravidade, ela vai contraindo, contraindo, e o núcleo acaba esquentando de tal maneira e que forma uma estrela. Tá? Então, essa massa que forma essa estrela pode ser uma massa pequena, pode ser uma massa maior, enfim. Agora, toda estrela tem um ciclo de vida. Ela surge a partir de uma nuvem de gases, ela tem uma vida adulta e chega num ponto em que ela vai desaparecer. Então, há duas maneiras de ela desaparecer. Ou ela vai explodir, porque toda estrela faz isso. O Sol também está fazendo isso, viu? O Sol um dia também vai desaparecer. O Sol está crescendo. Ela gera vida? Como é que é isso? O que ela gera? Nós vamos chegar aí. Tá. Então, quando a estrela explode, ela lança para o espaço toda aquela matéria que ela formou durante a sua vida. Então, por exemplo, esse carbono que nós temos aqui no nosso corpo, que é base para a vida como nós conhecemos, o cálcio dos nossos ossos, o ferro do nosso sangue, tudo isso veio de supernovas. Tudo isso é as supernovas que explodiram as estrelas massivas, que explodiram e que jogaram esse material para o espaço. Então, esse material faz parte do nosso corpo. Eu digo até que nós somos filhos das estrelas. Nós somos filhos das estrelas, porque o nosso corpo é constituído de elementos que foram formados nas estrelas e, quando elas explodiram, jogaram isso para o espaço, e essas coisas fazem parte do nosso corpo. Fazem. Eis o Entende? grande mistério.
mistério, eis o grande mistério, né? Então, por isso que tem essa frase que você falou ali, que as supernovas seriam a morte que dá vida. Quer dizer, a estrela morre, mas ela nos dá a vida. O nosso corpo é formado daquela matéria que morreu. O que você Da acabou de estrela. dizer, o que você acabou de dizer há pouco, poderíamos considerar isso aqui que você falou que nós temos essa semelhança, o em cima e embaixo, o que você acabou de dizer da supernova, a expansão e a explosão dela e gera nova vida. Poderíamos, o que a gente poderíamos entender como um universo interno e um universo externo? Seria lucubrar muito nessa questão? Como é que é isso? Essas explosões acontecem no nosso universo, Paulo? Eu, você, é? Como Uhum. é que você vê Uhum. esse aspecto? Agora vamos entrar no. Vamos Vamos, tentar, vamos associar a coisa, vamos associar a coisa. vamos lá. Assim como, desculpa, só para você pegar um embalo, assim como sabe-se que a Lua, as fases da Lua, influenciam muito. Não vamos falar da Terra, porque isso todo mundo sabe. Agora, no próprio ser humano, Uhum. é cheio de água e não sei o quê, então fala sobre o universo interno, o universo externo e a própria Lua em relação a gente aqui. Vamos lá. É, então, antes da Lua, vamos aproveitar essa questão das estrelas, ok? E vamos pensar o seguinte: eu falei que uma estrela ela pode ter um fim que é explodir. Sim. Mas agora uma estrela que tem a massa do Sol, assim que não é muito grande, ela pode implodir. A gravidade ela vai crescer, porque o hidrogênio vai sendo queimado, se transformando em hélio, o hélio é mais leve e a estrela vai expandindo, expandindo. Chega um ponto que não tem mais o hidrogênio, então ela começa a queimar o próprio hélio e a transformar em outros elementos. E aí, então, ela começa a implodir. E quando a estrela implode, ela pode ter aí, digamos, dois destinos. Um deles que vai ser do nosso Sol, vai se transformar numa estrelinha fraquinha, fugaz. E aí o Sol já engoliu Mercúrio, Vênus e a Terra, talvez até Marte. Entende? Então, tudo vai desaparecer, tudo é cíclico. Tá? Agora, uma estrela também, quando ela tem muita massa, ela vai implodir, sim, e vai se transformar num negócio que se chama buraco negro. Aí é que está, esse tal de buraco negro. Então, o buraco negro não é algo que a gente enxergue lá no céu, um buraco lá que seja preto. Não, É o não é que a isso. gente pensa. É o que a gente pensa, mas não é. O buraco negro é identificado quando verifica-se que algum objeto, como, por exemplo, nebulosas ou alguma galáxia, está sendo puxado numa determinada direção e a gente não vê a coisa que está puxando. Então, essa coisa que está puxando é uma estrela que chegou no seu final, que é uma estrela tão massiva, mas tão massiva, que a densidade é muito grande e a força de gravidade é muito grande. Então, tudo que passa ou que estiver em volta é sugado para lá e não volta mais, desaparece. E se houver luz, a luz também não sai. Agora, vamos trazer isso para o nosso universo aqui. Tem Isso. muita gente que tem um buraco negro na mente. Foi muita gente nisso. Que não deixa entrar a luz do conhecimento, a luz da sabedoria, a luz da melhoria das suas emoções, dos seus relacionamentos, dos seus comportamentos. Entende? Então, se nós temos o buraco negro naquele universo lá no alto, tem gente que tem um buraco negro aqui na mente também, que não deixa sair a luz. Entende? A sabedoria, né? Que não deixa sair nem entrar a luz também.
Então, é um buraco negro daquele universo lá do alto, e um buraco negro também aqui na nossa mente. E não deixa de ser elucubração, porque você vê, somos uma coisa só, né, Paulo? Somos uma coisa Sim, só. sim. Acontece lá, ou lá, vamos chamar de lá, porque tudo é aqui, né? O que acontece lá reverbera aqui. Então, tudo isso que você está falando, a gente tem que saber que reverbera em nós também o que acontece lá em cima. Sim, sim. E essa ideia dessa nossa conversa, né, de trazer o universo lá do alto para esse nosso universo aqui, que é a nossa mente, daí então dizer que o universo é um espelho da alma humana, Boa. né? E você falou então das fases da Lua, né? A Lua? A Lua tem as suas fases, né? Que são, digamos assim, são as suas emoções. Ela tem a época de cheia, depois então tem a minguante, tem a nova, depois então tem a crescente. Nós também passamos por essas fases na Toda nossa certeza, vida. com toda certeza. Ninguém é feliz o tempo todo. Não. Nós temos os nossos momentos de lua cheia, de felicidade, mas temos também momentos ali da lua nova. Né? O sujeito está meio borocochô, está preocupado, tal. Mas essa preocupação não deve se tornar eterna, deve se tornar uma lua crescente. Quer dizer, aquele momento em que você começa a achar saída nas coisas. É a lua crescente, para depois, então, chegar na cheia, que é a plenitude. Então, o céu, no caso, as fases da lua que você falou, nos ensina que a vida é um ciclo. A vida é cíclica. As nossas emoções são cíclicas. Sim, tá tudo Também, tal como o céu, né? Tal como o céu, tal como as fases da lua que você falou. E aproveitando ali a questão da lua, fica até uma indagação, né? Porque a lua, ela, pela ciência, é responsável pelas marés nos isso, oceanos, né? isso. Maré alta, maré baixa. O planeta Terra, a superfície do nosso planeta é 71% de superfície de água. Quer dizer, a maior parte do planeta é de água. O nosso corpo também. Pronto. Aí fica uma indagação. Será que as marés lá do alto influenciam também as marés aqui, debaixo do nosso Não tenho corpo? dúvida disso, eu não tenho dúvida disso. Eu É vou lhe lógico, dar, questão de lógica. eu vou lhe dar até um exemplo. Eu tinha aqui em casa uma gatinha que era muito interessante. Ela já faleceu aí com 16 anos de idade, faz uns 2 ou 3 meses. Mas ela, na época, veja bem, na época de lua cheia, ela ficava louquinha dentro de casa. Olha só. Corria para um lado, corria para o outro, subia no sofá, ia para baixo do sofá, chegava a subir até na geladeira. Então, mas isso era na lua cheia. Era na lua cheia. Não sei, eu não tenho elementos Claro, científicos para não dizer que tem. era a influência da lua, mas que coincidia, não tem nem dúvida. Eu vi também um documentário, certa época, em que um senhor do interior, eu acho que lá em Goiás, ele fazia cercas de bambu para as pessoas, para a divisão das propriedades, não é? Sim. E ele dizia que só cortava o bambu na lua certa, porque se cortasse na lua errada, o bambu bichava todinho. E agora? É sabedoria popular? Né? Vi um veterinário também nesse mesmo documentário que dizia que só castrava os animais em determinada lua, porque se fosse na lua errada, sangrava muito.
Entende? A questão do corte do cabelo, Paulo, os cabeleireiros estão aí para confirmar isso aí, vamos dizer. Dependendo da época que você corta o teu cabelo, ele cresce mais rápido ou cresce mais devagar, então a pessoa escolhe, olha, mas vamos marcar tal lá porque é uma lua mais adequada para você cortar o cabelo. Então, tem lógica, só a gente não entende como é que é esse mecanismo só. Mas A que tem. explicação científica, né? Nós não temos essa explicação, mas, mas existe a constatação, não é? E veja, então, isso que nós estamos falando, Grego, está dentro da nossa proposta de conversa hoje, não é? Que é essa questão das coisas, dos mistérios lá de cima, não é? Sendo relacionados com os mistérios aqui de baixo. Entendeu? Você acha que, Paulo, é isso? Vai caindo as perguntas aqui na cabeça. Como a gente. O ser humano busca, o ser humano é um buscador. Até aquele que não entende nada, não está espiritualista, lá, ele é um buscador, está buscando alguma coisa, o sentido da vida, algumas respostas, tudo. E sempre está associado com o céu, como você acabou de dizer. A gente tem um encanto pelo céu. É inquestionável isso. Todo mundo olha para o céu. Se tiver uma oportunidade, vai olhar e vai ficar como um bobo, olhando para cima. O que você está olhando? Nada, estou com vontade de olhar para cima. E o cara não é estudioso de astronomia, não entende absolutamente nada dessas coisas, mas existe. Por que essa associação? Por que a gente quer criar uma, vamos dizer assim, uma ordem no céu? A gente quer, é uma necessidade humana buscar essas respostas, sempre aquela questão do fora, né? E o nosso fora é o encantamento que a gente tem pelo céu, né? Que a gente tá, aqui no planeta Terra, a gente está limitado ao planeta Terra. Quando a gente olha para cima, a gente está limitado ao absoluto, né? Por que você acha que é uma necessidade humana esse tipo de comportamento? Nem sei se o certo é necessidade humana, mas é uma obsessão humana, eu digo assim, né? Porque ele vai buscando as respostas onde dizem que elas não estão, que é dentro de si, né? Mas Não, mas é uma necessidade, sim. O ser humano, ele é o único animal, não é, que tem essa necessidade. Os outros animais não. Agora, nós, quando desenvolvemos essa capacidade da inteligência, né? Essa inteligência gerou esse tipo de pensamento. Primeiro, nós não nos conformamos com o caos, com o acaso, com a desordem. Nós queremos ordem na nossa vida, queremos ordem no universo, e o ser humano sempre buscou essa ordem. Veja, por exemplo, nós falamos do passado, da astronomia do passado, do ser humano olhando para o céu, utilizando o céu e dando ordem ao céu, às estrelas, criando o quê? As constelações. Sim. As constelações são um grande exemplo dessa ordem que nós damos ao céu. Mas sabemos que as estrelas estão em distâncias completamente diferentes entre si, mas olhando parece que todas elas estão na mesma distância e gera essa figura. Mas essas figuras nos ajudaram a identificar as épocas do ano, né? Das estações do ano, principalmente, entende? Então, dar ordem para o caos é uma coisa própria da espécie humana. E isso sempre vem nos acompanhando, porque nós não nos conformamos em estarmos dentro de um mundo que não faz sentido. A gente busca sentido em tudo. Nós queremos sentido para a vida. Afinal de contas, o que é que nós somos? O que é que nós estamos fazendo aqui? Não é? Você, quando faz a introdução dos seus programas, você diz que eu estou Eustáquio Patunas. Você não é, você diz que está, não é? Então, todos nós temos uma maneira de encarar essa realidade.
que somos nós mesmos. Afinal de contas, o que nós somos? Para onde nós vamos? Não é? O que nós estamos fazendo aqui? Então, esse raciocínio, essa inteligência, nos tirou daquela condição muito assim do animal, não é? Nos diferenciando dos outros animais, e nos colocou num pedestal tal que nós temos essa capacidade de refletir, não só pensar, de refletir. Agora, utilizamos pouco, muito pouco, essa capacidade de refletir. Se nós refletíssemos um pouco mais como humanidade, eu acho que o nosso caminho seria outro. Acho que nós não teríamos tantos conflitos, tantas guerras, não é? Com certeza. Com certeza. Então, isso é próprio do ser humano, né? Querer entender o seu mundo. E aí nós ficamos buscando respostas por meio da ciência, que nos diz a razão das coisas, procura dar uma explicação, mas quando nós não temos pela ciência, aparecem as religiões que dizem, olha, é assim, pronto, e acabou, não tem discussão. São os dogmas. Então, muitas vezes se fala no Deus das lacunas, né? Quer dizer, quando nós não temos uma explicação, a gente diz, foi Deus que quis, pronto, resolvido. Foi Deus que fez. Né? Então, as religiões também dão as suas explicações. E aí aparece uma coisa muito importante nesse campo do conhecimento, que é a filosofia. Sim. Porque a filosofia nos tira do óbvio. A filosofia nos provoca. Né? E dentro dessa questão toda que nós estamos procurando fazer essa fusão entre ciência, religião, filosofia, aparece também a poesia, né? Que é a sensibilidade. Se as pessoas soubessem ler e entender poesia, eu acho que o mundo seria um pouco melhor. Entende? Estamos falando, Paulo, de astronomia. Astronomia seria um mundo de autoconhecimento, astronomia? E por que o ser humano sempre projeta significados no céu? Parece que o leigo, aquela pessoa normal, fala, pô, pisa no chão, gente, pisa no chão, para de ficar olhando para cima, para de lucubrar com isso, com aquilo, né? E a gente se incomoda, eu me incomodo com aquilo que você falou aqui, que é um caos, e que eu achei que era um troço perfeito, né? A rotação dos planetas, tudo bonitinho, um atraindo o outro, maravilhoso e tudo isso aqui, tal. Por que seria a astronomia seria um mundo de autoconhecimento, considerando o em cima e embaixo, segundo a lei, né? Nós somos todos um, aquelas coisas que muita gente fala, mas não sabe absolutamente nada do que está falando, isso é papagaio de repetição. Como é que você vê esse aspecto? Você concorda com isso aí? Eu estou perguntando para um suspeito, né? Porque você é um astrônomo. Então, você tem essa visão mesmo que é um mundo de autoconhecimento ou não? Não é sim, Grego. Inclusive, tudo isso que nós falamos até agora, nós estamos falando do autoconhecimento, porque esses mistérios lá do céu, lá do alto, esses mistérios também nos provocam a pensar sobre nós próprios, não é? Veja, eu lembro aqui, por exemplo, telescópios, né? Telescópio. O que faz um telescópio? Quando nós olhamos mais lá para o fundo e descobrimos coisas com os telescópios, que foi inclusive algo que você falou anteriormente, cada vez mais surgem perguntas. Não tenha dúvida. Muito mais do que respostas. Sim. Então, eu costumo até dizer que os telescópios
são oráculos modernos. Olha, Porque eles não nos dão uma resposta, eles fazem perguntas. Nós temos muitos outros oráculos aqui, né? O oráculo de Delfos, né? Oráculo, as cartas, por exemplo, não deixam de ser utilizadas, tarô, sim, etc. uma E tal, série de... né? São oráculos que nos dão alguma resposta. Agora, os telescópios, quanto mais os telescópios descobrem, mais eles nos fazem perguntas em lugar de respostas. Então, eles ajudam a abrir a alma humana. O telescópio é uma porta para a alma humana. O que Porque ele está nos vendo é real, o que ele está vendo é real, o que ele está emitindo é real. Sim, exato. Então, os telescópios, eu costumo dizer que são amigos da espiritualidade. Não espiritualidade no sentido religioso, mas espiritualidade no sentido da sensibilidade, das emoções, porque causam esse encantamento. E esse encantamento é bom, porque ele nos provoca a pensar, e não só pensar, a refletir. Refletir é muito mais do que pensar apenas, não é? Então, quanto mais nós avançamos na astronomia, mais perguntas vão surgindo. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. O próprio ser humano, me parece assim, que não se conforma em estar só num universo tão grande. Nós estamos aí buscando vida em outros lugares. Já mandamos informações aqui da Terra nas naves Pioneer e Voyager, na década de 70, que foram 2 Pioneer e 2 Voyager, que levaram mensagens aqui da Terra lá para o espaço. Não se sabe para quem, mas com a esperança de que alguém pegue essas informações, decodifique. Agora, o pior nisso aí foi que foi enviado o nosso endereço, Grego. E eu já disse isso para você numa outra conversa. Vou mesmo. Endereço de casa nós não damos para desconhecidos. É verdade. Nós não sabemos quem está lá fora. Claro que não, não, né? Daí, Né? nós estamos conversando aqui na expectativa desse meteoro, astro, sei lá como é que é o nome, que está vindo aí. O Tá todo 3i mundo com medo Atlas. aí. Mas o 3i Atlas, esse aí é um cometa, com certeza. Tudo Sim. indica que é cometa. Né? Mas agora veja, isso é perigoso, né? Dar o endereço lá para os ETs, não é? Com a esperança de que eles saibam onde nós estamos, porque nós não sabemos a índole deles. Né? Vamos que eles sejam iguais a nós. Já seria um desastre. Por quê? Porque nós somos maldosos, nós somos guerreiros, nós somos conquistadores, nós não somos confiáveis. Um cachorrinho é muito mais confiável do que um ser humano. Muito não é? Então, agora, se eles forem iguais a nós, é muito ruim, é péssimo para nós. Agora, eles podem ser até piores. Aí nós estamos ralados. Acabamos de falar, acabei de fazer essa pergunta, aí, essa citação aí do que está vindo aí, o meteoro. Meteoros muitas vezes são vistos como presságios, olha, porque está aí, e alguns meteoros passaram aí, e alguns malucos da Terra acharam que eles iam trazer alguma coisa, houve todas as questões que todo mundo sabe, como repetir aqui, porque são momentos tristes da humanidade, né? Pessoas que acreditaram em absurdos e tiraram a própria vida. Quando tem meteoro, tem oração, tem esperança, tem presságio, tem tudo. Por que que o ser humano... será que alguma reminiscência, vamos dizer assim, ou até o próprio estudo, você é professor de geociências, né? A gente sabe que o planeta foi, assim como qualquer corpo do universo, está sujeito a isso. Você está andando na cidade, pode bater o carro, nós já falamos aqui do lixo eletrônico.
Então, são fatos naturais. Agora, por que os meteoros assustam tanto as pessoas e dão tantas visões sobre essa coisa natural, cíclica? O meteoro está aí andando por... Como nós estamos a velocidade fantástica, o meteoro também está andando por aí. Por que esse medo, esse presságio, essas orações? Ou então muita gente coloca esperança de que vem um meteoro aqui, que o meteoro é uma nave que vai pegar metade da população, os bonzinhos, e vai levar para um lugar fantástico onde só tem paz e amor. Uhum. Isso já vem do passado, né? Porque os humanos, lá na antiguidade, olhando o céu sempre causou muito espanto e muitas perguntas, porque ninguém entendia o que era aquilo, aquele ponto luminoso lá, o que é aquilo? É Passava por estrela tanto. hoje? Hoje nós sabemos. Agora, quando passa aquilo correndo, ou vem um cometa com aquela cauda, Isso. imagine o espanto, não é? No passado. Então, o ser humano sempre foi muito dependente, como ainda é, muito dependente de deuses e deusas, de proteção. Isso. Nós nos sentimos muito despreparados aqui neste mundo e precisamos de proteção. Seja proteção de reis, de religiosos, donos de religiões, enfim, Salvadores. salvadores, exatamente. Né? Tem até salvadores ETs aí que o pessoal diz que estão por aí esperando a humanidade estar preparada para receber os ensinamentos. Que nada. Tudo isso faz parte dessa coisa que está lá no fundo da gente, que é essa necessidade de proteção. O ser humano sempre se sentiu muito desprotegido. Então, precisou de deuses, de deusas, não é? E criou, com essas coisas lá do céu, criou mensagens, mensageiros. Passa um meteoro, olha, é mensagem dos deuses, cuidado. Não é? Eu me lembro até de um caso de um rei durante a Revolução Francesa, eu não sei se era Luís XIII, XIV, alguma coisa assim, Luís XV, não me lembro bem qual era. Mas ele tinha também lá o seu oráculo, o seu ministro, que era responsável por saber se existiria algum meteoro, algum cometa ou algum eclipse, que eram presságios, maus presságios, né? E esse ministro disse para ele: não, não, tudo tranquilo. Foi 1889, se eu não me engano, né? A Revolução Francesa. Não, não, nesse ano vai estar tudo tranquilo. Pode ficar tranquilo que não vai ter problema. E o homem foi decapitado. O homem foi para a forca. Então, essas coisas, esses acontecimentos lá do céu, sempre foram considerados como mensagens divinas, né? Geralmente maus presságios. Né? Geralmente maus presságios. Então, é por causa disso. Né? Então, um cometa, imagine passar aquele risco lá no céu, como aconteceu por esses tempos, aí foi lá na Rússia, né, que caiu. Né? Então, isso sempre causou muito, muito espanto. Inclusive, tem até aquela história, né? Olha, não apontar para a estrela, ou olhar e fazer um pedido, né? E a verruga, não aponta com o dedo da verruga. A história da verruga, exatamente. Por quê? Porque se era um caso de mau presságio, né? Então, se você aponta, você poderia atrair alguma energia demoníaca, e aí, então, o seu dedo poderia ser decapitado, aí, ou então causar algum problema de pele e a verruga, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, fala. Então, nós sempre estivemos muito ligados ao céu, e hoje em dia também, com essa questão aí dos satélites, as comunicações, né?
o céu como sendo utilizado também como ambiente de guerras e de espionagem. Então, o céu nunca deixou de fazer parte da vida humana. Você falou algumas vezes aqui na nossa conversa de hoje, para a gente encerrar, sobre a poesia, né? Nós somos poetas da sobrevivência, né? Poetas da sobrevivência. E isso também faz com que fazer poesia é uma forma maravilhosa, né? Só que na maioria, muitas poesias são também recheadas de ilusões. A Sim. humanidade, a seu ver, ô Paulo, você acha que ela conseguiria viver um dia sem ilusões? Como é que você vê essa questão aí? Não, não. Eu acho que a ilusão faz parte da vida humana. Nós precisamos das ilusões para poder nos. Desculpa a redundância, mas para poder nos iludir, para nós nos sentirmos bem, para Nosso nós. combustível, um combustível, né? Vamos dizer, que o ser É como humano. se fosse um combustível, exatamente. Não é? Precisamos dessas ilusões. E nós vivemos realmente dentro de uma bolha de ilusões, ô Grego, porque, veja bem, quando nós olhamos o céu, nós já falamos, nós estamos enxergando o passado. Aí é que está. E uma coisa mais interessante ainda, você sabe que quando nós colocamos uma varinha dentro de uma piscina, de uma água tranquila, parece que ela quebra, não é? Isso aí é em função da refração da luz. Quando a luz encontra um ambiente diferente, a luz quebra. Então, quando nós olhamos o céu e vemos uma estrela aqui, digamos, na verdade ela não está ali, porque ela está aqui, digamos. Só que quando a luz dela vem, entra na atmosfera, aí a atmosfera quebra a direção e ela vem nessa direção. Então, nós estamos aqui, olhamos a estrela pensando que ela está aqui, mas ela não está, ela está aqui. Então, isso é mais uma bolha de ilusão que nós vivemos. Nós enxergamos as estrelas no passado, o céu é o passado, e, além disso, também as estrelas não estão na posição correta. Tudo é ilusão. Mas é isso. É a nossa vida, é buscar essas respostas, né? Até você falou agora há pouco, e eu me lembrei, acho que você que deu essa informação também, né? Que o Sol não é amarelo, né? A gente só vê ele amarelo por causa da Da passagem da luz atmosfera. dele pela nossa Sim, sim. atmosfera. As partículas gasosas, as partículas de poeira, por exemplo, no céu, é que faz aquele pôr do céu alaranjado, avermelhado, bonito. Mas se nós olharmos fora da atmosfera, por exemplo, numa nave espacial, olhamos o Sol, ele é esbranquiçado. Não tem nada dessas cores. Ilusões do ser humano, é isso aí. Paulo, o E que eu você vai falar? quero aproveitar para terminar, já que Isso, falamos em poesia, esse meu livro aqui, que é o último, Astronomia muito bom, em Prosas e muito Versos, bom, muito né? bom. Eu ganhei, vocês precisam comprar. E eu, e eu Muito quero, bom, eu muito quero bom. terminar essa nossa conversa dizendo aqui um versinho, né, Fala. desse livro aqui, que, que é o seguinte: esse livro é Astronomia em Prosas e Versos, né? E essa poesia é só a parte final da poesia, que diz assim: somos poeira que aprendeu a sonhar. Somos memórias de estrelas extintas. Carregamos o fogo do início dos tempos. Somos matéria que ousou se pensar. Olhar o universo é olhar a si mesmo. A luz é desejo. A sombra é mistério. O infinito de fora reflete o de dentro. Somos pergunta e resposta ao mesmo tempo. É o Esse final
da minha Esse poesia. é o nosso professor, astrônomo e poeta. Tá aí. Olha aí, que legal. Tá aí. E quero terminar mostrando essa imagem aqui para nós refletirmos. This is what the Earth looks like. É com isso que a Terra se parece. A sonda Cassini, em 2013, fez essa imagem depois que passou de Saturno, que aparece aqui, Saturno com os anéis. Sim. Saturno estava eclipsando o Sol. Tá? Então, a Terra está aqui indicada com essa seta vermelha, um pontinho branco ali de nada. Dá de ver, não é, Alberto? Dá para ver agora? Sim, dá para ver, sim. Então, vejam, nós estamos ali, Grego. Nossa Senhora. Nós estamos ali com os nossos conflitos, as nossas guerras, a nossa soberba, arrogância, os donos da verdade, os poderosos, aí, a ciência, as religiões, as crenças, as verdades, está tudo ali. Estamos engatinhando, e a gente se acha, como você disse, né? Soberba, empáfia, somos não somos. Então, estamos engatinhando, tem que ter consciência disso. Vamos chegar lá um dia, né? Mas tem todo esforço. Paulo, meu querido amigo e irmão, muito obrigado mais uma vez. Muito ilustrativo, muito boa conversa, muito produtiva, né? E eu gosto sempre porque sempre ficam questões para reflexão, né? Quando a gente desliga aqui o programa, termina, a gente começa a lembrar o que foi falado e a gente começa a refletir. Isso que é importante, né? Fazer com que se pense, fazer com que, a partir de agora, para quem nos assistiu hoje, quem nos assistir, vai olhar para o céu e já vai começar a associar com o que nós falamos, né? Opa, eu estou olhando para um negócio que não está lá mais, porque eu estou olhando aqui, mas ele está à direita. Como é que eu consigo saber como é que... Então é legal, é fazer com que as pessoas comecem a mexer. Então é isso, Paulo. Forte abraço, querido. Até a próxima oportunidade. Até o próximo, Grego. Sempre à disposição. Um grande abraço. Tchau, tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau. Então, pessoal, anote o crédito aí embaixo, né? O professor Paulo Araújo Duarte tem uma série de livros que ele publicou, né? Livro de poesia, agora da astronomia. Esse homem tem cheio de talentos, né? Então, quem quiser saber mais aí, escreva para o professor Paulo Araújo Duarte, eu vou deixar o crédito aqui, e ele, com toda certeza, lhes responderá. É isso aí, gente. Vamos olhar para o céu hoje, né? Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau, até mais.